Bom, bem-vindos então a mais um webcast, desta vez sobre o Keypoint, a nova solução da Primavera para a gestão da qualidade e performance empresarial. Começando por vos falar do que vamos fazer nesta sessão, ir a fazer um breve enquadramento daquilo que é o Keypoint, depois, a seguir esse enquadramento, fazer um overview sobre a solução, passando pelas várias áreas da solução e tentar que durante esta próxima meia hora consigamos ter uma visão genérica daquilo que é a solução Keypoint. Naturalmente fica desde já a nossa disponibilidade para depois, juntamente com todos os parceiros, poder, caso haja essa necessidade, fazer alguma apresentação específica ou junto a algum cliente também. O Keypoint surge na oferta Primavera para dar resposta a novos paradigmas. E estamos a falar aqui de novos paradigmas, designadamente, estamos hoje num mercado bastante mais globalizado, estamos inseridos numa comunidade europeia, estamos numa escala mundial, existe hoje uma maior competitividade também, e necessariamente existe também uma maior regulamentação, o que implica a utilização de um conjunto de boas práticas ao nível da governação. Por outro lado, também um maior controle, quer da conformidade, quer do risco, de forma a ter também uma gestão mais preventiva e proativa. Isso implica também que esses procedimentos que visam dar resposta a estes novos paradigmas permitam também, de uma forma mais simples, envolver todos os stakeholders naquilo que é a gestão também da qualidade. Estamos a falar de colaboradores, mas também de outras entidades, de outros stakeholders que podem fazer parte do ecossistema empresarial. E desta forma, portanto, trazer as pessoas para o sistema, de forma a que, de uma forma simples, possam interagir, alimentar esse sistema e consultar também a informação desse mesmo sistema. Isto para quê? Para que possamos hoje, e para fazer justamente a resposta, a dar resposta justamente a estes mercados mais competitivos, tomar decisões de uma forma mais assertiva, porque existe hoje um menor espaço para o erro. Daí a necessidade também destes sistemas. É neste contexto que surge o Web Central. O Web Central ou o Keypoint, mais propriamente dito. O Keypoint que assenta na plataforma Web Central. Isto é importante, de facto, assentar numa plataforma web, tirando partido de um conjunto de ferramentas que o Web Central disponibiliza, designadamente o Application Builder, que permite, de uma forma simples, a customização num conjunto de formulários, num conjunto de entidades, e desta forma também adaptar o Keypoint a realidades diferentes, a realidades distintas, em função de cada organização. São sistemas que vão mudando, vão evoluindo ao longo dos tempos. Daí essa necessidade de ter ferramentas que permitam acompanhar essa evolução, a evolução dos processos dentro de uma organização. Ferramentas como o Workflow Designer, que permitem desenhar todo um conjunto de processos para suporte a funcionalidades do Keypoint, mas não só, para que o próprio Keypoint também possa interagir com diferentes áreas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da avaliação de fornecedores, interagir com a área de compras, mas também outras aplicações existentes dentro de cada organização. Estamos a falar de uma ferramenta do Web Central como o arquivo documental, o DMS, que permite, por um lado, suportar todo o ciclo de vida aqui dos documentos necessários ao Keypoint, mas também poderá suportar também aqui outros documentos. Estamos a falar de um módulo como o Analytics, do Web Central, que permite também produzir um conjunto de informação e levar essa informação aos vários intervenientes nos processos, sobre a forma de indicadores, KPIs, objetivos, que permitem aqui a monitorização da performance. E é sobre esses módulos que o Keypoint assenta designadamente. E depois o facto de estarmos a falar de uma plataforma web permite que o sistema da qualidade, e como referimos anteriormente, chegue a todos os stakeholders e o envolvimento de uma forma mais simples, mais transparente, com todos os stakeholders dentro de um ecossistema empresarial. Bom, entrando mais naquilo que é o Keypoint. Já sabemos que está sobre a plataforma Web Central. O Keypoint, desde logo, tem uma base
que permite gerir todo o ciclo de vida dos documentos dentro de uma organização, portanto, disponibilizando de base um conjunto de bibliotecas para suportar a gestão da qualidade e facilitando, terá já aqui um know-how incorporado que, no fundo, facilita desde logo a implementação do sistema, com alguns fluxos também pré-definidos no que diz respeito à aprovação, a verificação e publicação de documentos, a notificação dos vários intervenientes. Portanto, de uma forma simples, permite acelerar, digamos, o processo de implementação desta solução no que se refere à gestão documental. Depois, uma componente, talvez das componentes mais utilizadas no âmbito da gestão da qualidade, a gestão de ocorrências, que permite tratar todo o processo de gestão de ocorrências, fazer o acompanhamento das devidas, a caracterização, posteriormente o acompanhamento e a análise das mesmas ocorrências. Trata-se de uma área que é multicircuito, isto quer dizer que traz já alguns circuitos pré-definidos de base, em que vai desencadear todo o processo inerente à gestão de ocorrências. De uma forma muito semelhante também todo o controle das ações, mais uma vez a interação das ações com o resto com os censários, nomeadamente com as ocorrências, com as auditorias, o encadeamento de todos os processos, multicircuito, que permite tanto a caracterização, por um lado, das ocorrências, através de circuitos pré-definidos, desencadear os processos, quer a notificação dos próximos intervenientes, quais as tarefas seguintes para cada interveniente, permitindo todo o registro e acompanhamento das ações. Muito importante também, portanto, toda a gestão de todo o ciclo de vida da auditoria, desde a sua parametrização inicial ao planeamento, permitindo, e que o facto de estar sobre uma plataforma web, permitindo que, quer internamente, os intervenientes na auditoria possam ir registrando toda a informação ao longo do processo de auditoria, mas também, inclusive através de um portal, poder disponibilizar parte da informação ou permitir que um consultor externo, por exemplo, interaja no processo também de gestão de auditorias. A componente de avaliação de fornecedores, também aqui uma componente importante que permite, desde logo, consultar uma lista de fornecedores, ver a sua qualificação, permite também aqui interação, sempre faça sentido, com o ERP também, designadamente com o processo de compras. E, finalmente, a satisfação também de stakeholders. Outra componente importante aqui da gestão da qualidade, que é a facilidade com que se pode hoje e a qualquer momento medir ou quantificar aquilo que é a satisfação dos nossos stakeholders através da produção de inquéritos e da sua posterior análise. Mais uma vez, beneficiando aqui do facto de estar numa plataforma web, poder interagir através de um portal de cliente ou através de qualquer outro portal com os vários stakeholders, designadamente clientes, colaboradores, etc. Por último, a monitorização. A monitorização da performance é extremamente importante, porque é através da monitorização da performance que nós vamos conseguir produzir aqui um conjunto de indicadores. Indicadores esses, não só sobre processos, mas também sobre pessoas, que no fundo permitem avaliar de uma forma contínua o nosso desempenho e é isso que nos permite, de facto, aferir se estamos a melhorar e verificar, por outro lado também, se as ações definidas foram implementadas, verificar resultados e é aqui uma peça fundamental para que se possa medir constantemente e, com base nisso, também promover a melhoria contínua dos nossos processos. Esses são um dos pressupostos, naturalmente, fundamentais no âmbito de qualquer gestão da qualidade. Estamos a falar nisto, estamos a falar de uma solução não só para empresas que têm certificação ou que estão em processo mas também para qualquer empresa hoje que se paute por aquilo que são as boas práticas inerentes
ao controle da conformidade, à monitorização da performance, poderá implementar um sistema desta natureza. O ideal é vermos na aplicação como é que podemos ver alguns destes processos. Vamos então aceder aqui a um pequeno portal, onde podemos consultar aqui um conjunto de processos. Então, acedendo ao portal do Keypoint, acedendo ao portal do Keypoint, este é um portal que é gerado automaticamente depois de instalado o Keypoint sobre a plataforma Web Central. Portanto, este é o exemplo de um portal. Não é necessário que uma organização tenha um portal específico para a gestão da qualidade. Pode usar este portal, mas se bem entender, pode colocar partes deste portal dentro de uma intranet ou dentro de um portal do cliente ou partes desse mesmo portal. Portanto, acedendo ao portal do Keypoint, e pegando neste exemplo que está apresentado, o utilizador pode aceder a um conjunto de informação relacionado com a sua atividade, pode, por exemplo, e que nos diz respeito, por exemplo, à área documental, ver quais são os documentos, por exemplo, que tem para aprovar ou para verificar. Com base nisso, aceder aos mesmos documentos, verificar, descarregar o documento, se entender, descarregar o documento ou aceder à biblioteca onde está o respectivo documento e depois proceder em conformidade. Estamos a ver neste momento já o exemplo daquilo que é uma biblioteca. Eu posso ter várias bibliotecas com a minha documentação. Na zona esquerda podemos ver as várias pastas. São pastas que o Keypoint cria por defeito. O tal manual incorporado que nós falamos e que permite, no fundo, simplificar a implementação deste tipo de soluções. Traz também, e muito importante, um conjunto de parametrizações de fluxos pré-definidos que nos permite, por exemplo, depois de criar um determinado documento, por exemplo, em função do seu estado, proceder, por exemplo, à sua verificação. Estes fluxos permitem também notificar os vários intervenientes por e-mail. Naturalmente, traz também um conjunto de parametrizações para, por exemplo, quando se toma uma determinada decisão, posso ter aqui as razões pré-definidas, de forma a simplificar, no fundo, o processo e torná-lo coerente para toda a organização. Mas tem outras ferramentas no âmbito ainda da gestão de documentos, como, por exemplo, permitirem qualquer página ter uma pesquisa ou uma pesquisa avançada dos documentos, permitindo fazer pesquisas por uma série de critérios, desde o nome do documento, o tamanho, o âmbito, o proprietário, os utilizadores, o estado do documento, o tipo de documento. Todos estes são parâmetros pré-definidos. Posso ter também propriedades customizadas. Isto é muito importante, permite-me definir para uma determinada pasta que os documentos devem ter determinada informação, uma referência, uma data, o nome do fornecedor, etc. Isto é extremamente importante, porque eu posso utilizar essa informação depois na automatização de processos, portanto, na definição de fluxos, também de processos, e de uma forma muito simples, portanto, proceder à minha pesquisa de documentos. Já está, vou ter ao mesmo documento, a partir daqui seleciono o documento, mais uma vez descarrego ou passo, ou então acedo à respectiva biblioteca. É aqui que eu vou controlar também o tal ciclo de vida do documento, todas as opções que eu poderei fazer, de check-in, check-out do documento, ver a qualquer momento qual a versão do documento, ter um histórico das respectivas versões. E depois há todo um conjunto de parametrizações, definições que se podem fazer neste âmbito, desde logo customizar os tipos de documento, as tais propriedades customizadas por biblioteca, pré-definir as razões de aprovação,
de revisão, enfim, todo um conjunto de parâmetros, bem como arquivar determinadas bibliotecas, colocar visíveis a partir de determinada versão, enfim, toda essa parametrização que já vem, há um conjunto de definições que vêm pré-definidas, que é aquilo que a generalidade das organizações necessita, mas que permite a qualquer momento se possa evoluir neste sentido. Portanto, temos aqui vantagens, desde logo, que a gestão documental funciona aqui como um repositório de conhecimento que permite interagir com todos os intervenientes, forçando a subscrição, por exemplo, notificando todos os intervenientes quando estes mesmos têm de intervir, e, por outro lado, permitir, isto é muito importante, que todas as pessoas que fazem parte de uma organização possam tomar decisões com base em informação atualizada, de forma a evitar erros que podem ter custos grandes para a organização. É apenas uma das vantagens inerentes à utilização deste sistema. Avançando aqui um pouco mais, também a gestão de ocorrências, portanto, está aqui definido, eu posso, através deste menu ou de uma outra opção, a qualquer momento aceder à minha área de trabalho, de acordo com o meu perfil, com as minhas responsabilidades, ver quais as ocorrências, neste caso, que eu tenho aqui em caracterização, criar uma nova, ou acabar de caracterizar uma ocorrência que eu tenha criado. E aqui muito importante, toda esta informação relativa à ocorrência, está aqui definida, vai permitir-me, resulta, portanto, um conjunto de parâmetros que estão aqui pré-definidos, os tipos de ocorrência, as categorias, as causas, classificações de causas, qualificações de ocorrências, que me permite, de uma forma muito simples, portanto, alterar estas definições, estas parametrizações e, com isto também, alterar os comportamentos da aplicação. Ou mesmo a informação. Estamos a ver, por exemplo, aqui a caracterização de uma ocorrência, que pode ser, temos aqui uma categoria, uma não conformidade efetiva, podia ser uma oportunidade de melhoria, por exemplo. E temos aqui um conjunto de informação depois relacionado, onde temos local, origem, cliente, fornecedor. Esta caracterização pode ser alterada, imaginando, por exemplo, uma organização que precisava de ter aqui um outro campo, um outro atributo qualquer. Portanto, através do Application Builder, eu poderia proceder à alteração desta caracterização, colocando aqui mais um atributo, por exemplo. Por outro lado, o que a aplicação traz de base já é aquilo que a generalidade das organizações necessita, que vai de acordo com aquilo que são as boas práticas, em que posso, para além da caracterização, associar a processos, a departamentos. No caso existe alguém que algum produto em causa, poderia associar aos respectivos produtos, por exemplo. Caso exista, imagino que resultasse de uma reclamação, poderia ter aqui anexos também, com toda a informação. Isto é o início, portanto, da caracterização da ocorrência. Posteriormente, eu posso ver que ocorrências é que eu tenho aqui, que estão neste momento sobre a minha responsabilidade e que eu possa submeter para o passo seguinte. Portanto, editando uma determinada ocorrência, destas que tenho aqui pendentes nas minhas tarefas, de acordo com os tais circuitos pré-definidos, que eu referi anteriormente, associado às ocorrências, eu posso submeter esta para uma nova decisão. Neste caso, no passo seguinte só tenho uma hipótese, que é submeter para análise, e automaticamente, de acordo com esse circuito pré-definido, eu posso submeter para a decisão seguinte, neste caso submeter para análise, automaticamente é-me sugerido um determinado utilizador, que é definido uma data. E isto simplifica, no fundo, as tarefas. Portanto, estamos a retirar todo o trabalho que poderia ser repetitivo aos colaboradores. E, a partir daqui, notificar o próximo interveniente por e-mail para que ele acedesse ao portal e procedesse, de facto, ao registro de informação ou tomasse as decisões que fossem necessárias. Posso, a qualquer momento, também fazer o acompanhamento de todas as minhas ocorrências, proceder, em qualquer momento, caso as minhas permissões assim permitam, também à exploração sobre ocorrências ou sobre ações do sistema de frente semelhante, de uma forma muito simples, em que posso trabalhar estas listas de informação
agrupar, por exemplo, pelos estados, ver quais é que estão em caracterização, quais é que estão em tratamento, ou, caso tenha necessidade, posso fazer filtros mais extensos sobre qualquer critério associado às ocorrências e depois imprimir, caso tenha essa necessidade também. Portanto, este processo é muito semelhante nas ocorrências. O caso das ações aplica-se exatamente o mesmo, portanto, relativamente à sua exploração. Portanto, o processo é em todo muito semelhante. Depois, passando agora para as auditorias, ao nível das auditorias, eu posso, e esta é uma área relativamente também de extrema importância e às vezes um bocado descuidada nas organizações. Aqui eu consigo gerir todo o ciclo de vida, digamos, da auditoria, desde a sua programação. Então eu começo por programar aqui a minha auditoria. Essa programação já vai ser condicionada, ou vamos propor um conjunto de sugestões em função de um conjunto de parâmetros pré-definidos, desde logo listas de verificação, estruturas de pontuação, que me vai auxiliar, desde logo, e suportar de uma forma mais fácil depois toda a gestão da minha auditoria. Vamos aceder, por exemplo, aqui a uma auditoria que está em programação. A partir daqui, eu consigo, portanto, caracterizar a respectiva auditoria, colocar aqui o âmbito, objetivos. Mais uma vez, eu volto a referir, portanto, todos estes fóruns podem ser customizados em função da realidade de cada organização. Define qual é o tipo de auditoria, a categoria, se é uma auditoria interna, uma auditoria externa, neste caso de concessão, se for uma auditoria, portanto, de terceira parte. Qual o tipo de auditoria, o local, a data de início, a data de fim. Neste caso, por exemplo, seria uma auditoria de terceira parte, eu podia pôr aqui a entidade que vai prestar este serviço, por exemplo. Podia colocar aqui o custo previsto. Muito importante, poder associar este fator aqui é importante. Eu posso definir aqui quais os referenciais a considerar no âmbito desta mesma auditoria. Portanto, posso ter vários referenciais no âmbito de uma auditoria, ou considerar vários referenciais no âmbito de uma auditoria. Definir também quais são os processos a considerar nesta auditoria, os departamentos, produtos, caso se aplique, intervenientes, e mais uma vez isto resulta em função das tais parametrizações que eu vou fazer, das checklists, das decisões normalmente associadas a este tipo de auditoria, e automaticamente podermos fazer aqui um conjunto de quais são as decisões que podem ou que normalmente estão associadas a este tipo de auditoria e, mais uma vez, anexar toda a informação. Depois o processo é muito semelhante, portanto tenho aqui mais uma vez também os multicircuitos. Posso, a partir daqui, submeter para aprovação, neste caso uma auditoria que está em programação, fazer o acompanhamento de uma auditoria em qualquer momento. Vamos ver uma aqui que já está, neste caso, em relatório. Já supostamente tem mais informação. Agora, o interessante é o facto de estar aqui numa plataforma web a proceder, portanto, à consulta, neste caso, a fazer o acompanhamento de uma auditoria. Imaginem que eu poderia ter esta informação também disponível num portal exterior e a entidade com quem eu trabalho externamente podia aceder a esse portal e introduzir aqui informação, consultar informação via web, sem ter que deslocar à minha organização. Quem diz a auditoria, diz a documentação ou qualquer outro processo. Aqui, muito importante, portanto, além de toda a caracterização da auditoria do registro das evidências, de acordo com tal checklist previamente parametrizada, muito importante, constatações também, posso verificar
aqui no âmbito do acompanhamento da auditoria e, muito importante, tanto a avaliação de requisitos. Eu posso ter aqui uma lista completa de todos os requisitos considerados no âmbito desta auditoria e verificar se não conforme. Portanto, de uma forma muito simples de ter acesso a essa informação. Okay? Bem como anexos, ou ter aqui um histórico, neste caso, desta mesma auditoria das várias interações, decisões e respectivos intervenientes nesta mesma auditoria. Portanto, isto resulta naturalmente de um conjunto de parametrizações associadas à auditoria, que estão pré-definidas e que, mais uma vez, podem ser ajustadas, portanto, à realidade de cada organização e ir evoluindo à medida que também a organização, as necessidades da organização vão evoluindo. Por último não, passando ainda à avaliação aqui de fornecedores. A avaliação de fornecedores é outra área que tem aqui um peso fundamental hoje na gestão das organizações. É importante que as organizações possam, a qualquer momento, de uma forma simples, consultar todos os seus fornecedores, mas mais do que isso, possam automatizar todo o processo de avaliação e qualificação de fornecedores. A qualquer momento, portanto, eu posso aceder à minha lista de fornecedores, consultar esse mesmo fornecedor, poder ver qual a pontuação atribuída, se trata-se de um fornecedor, de um fornecedor existente, qual a sua pontuação, ver aqui também um histórico da sua qualificação e das várias avaliações que foram feitas. E aqui podemos, normalmente estamos a falar de avaliações no âmbito das entregas, produtos e serviços, ou avaliação da organização, depende qual é o critério aqui associado a cada fornecedor. Podem ter também uma avaliação e classificação inicial e, posteriormente, todo o histórico. Muito importante que esta área poderá interagir aqui com o Departamento de Compras. Enquanto responsável de compras, eu posso aceder aqui à respectiva avaliação a qualquer momento, mas posso disputar aqui processos para que esta informação, por exemplo, interaja com os fornecedores do meu ERP e, mais uma vez refiro-me, os workflows eu posso ter conectores ao ERP Primavera, mas poderei também fazer interagir através da tecnologia existente no Web Central com qualquer outro ERP. Portanto, o workflow tem aqui um papel fundamental que pode assegurar, no fundo, essa interação com outros sistemas. Nós temos ainda aqui toda a informação também que permite o envio e a recolha de informação junto dos vários stakeholders, tendo em vista a referir, portanto, a sua satisfação. E isto é um aspecto hoje muito importante, dada a competitividade que vos falei inicialmente, poder medir constantemente a satisfação dos nossos clientes, dos nossos colaboradores ou de outros stakeholders. Como a ferramenta permite também a criação de um conjunto de questionários esses que podem ser facilmente criados, por exemplo, com o responsável de marketing, onde posso ter a caracterização do respectivo questionário, definir quais as questões utilizar, e aqui muito importante, ao definir as minhas questões, definir qual o tipo de resposta, e temos de ter aqui a resposta de escolha múltipla, por exemplo, e atribuir pontos às respectivas respostas. É isto que me vai permitir depois estabelecer aqui ou quantificar a satisfação dos meus stakeholders, dos meus clientes, por exemplo, neste caso. Portanto, a partir daqui, como vê, de uma forma muito simples, posso criar as várias questões, adicionar as várias respostas possíveis e atribuir pontos esses que serão aqui fundamentais para poder quantificar, então, a satisfação dos meus stakeholders. Posteriormente, depois de criar os respectivos inquéritos, posso disponibilizá-los em qualquer portal,
Portanto, eu estou-vos a mostrar aqui no portal do Keypoint um exemplo, mas eu poderia disponibilizar este inquérito de clientes num portal de clientes, numa intranet, enfim, qualquer outro portal eu podia disponibilizar este inquérito, ou em vários portais, inclusive. Para que os meus clientes, colaboradores ou stakeholders pudessem proceder, portanto, à respectiva resposta. Aqui estamos a ver os vários tipos de respostas possíveis. E, posteriormente, chegamos àquilo que é, portanto, o objetivo final, que é obter uma análise de respostas aos meus questionários. A ferramenta traz aqui a possibilidade de facilmente podermos, à medida que vamos obtendo as respostas aos nossos questionários, procedermos à sua consulta, tendo aqui uma enorme flexibilidade, tanto na forma como vou construindo estas mesmas análises, podendo utilizar aqui filtros distintos sobre as diferentes entidades, filtros sobre os tipos de respostas a considerar, por exemplo, e desta forma, de acordo com as pontuações atribuídas aos vários tipos de resposta, poder obter aqui os índices de satisfação dos meus stakeholders. Caso pretenda trabalhar esta informação noutro formato, posso exportar, por exemplo, para Excel e proceder a outro tipo de análise, caso seja esse o meu objetivo. Esta também é uma ferramenta aqui muito importante que permite, a qualquer momento, proceder à análise da satisfação dos nossos clientes, colaboradores e, com base nisso, tomar decisões ou corrigir estratégias, se for esse o caso. Referi aqui também outro aspecto importante. O facto de estar aqui sobre a plataforma web e permitir disponibilizar em múltiplos portais, reflete também a disponibilização desta informação em múltiplos idiomas. É outro aspecto aqui hoje fundamental também, dado que estamos no mercado global. Por último, e estamos a chegar aqui à última fase do Keypoint, gostaria de vos mostrar aquilo que são os dashboards, são indicadores. O Keypoint disponibiliza de base um conjunto de indicadores. Indicadores esses que me permite poder verificar a performance não só ao nível dos processos, mas também das pessoas. Esses indicadores estão criados quer sobre dados do ERP, quer sobre dados específicos do Keypoint, como ocorrências, ações, etc., onde eu posso, de uma forma simples, poder aceder a um conjunto de indicadores. Estamos a ver este exemplo aqui de vendas, é algo que é mais familiar para a generalidade dos utilizadores, onde eu posso ver logo quase todos os indicadores que tenho criados, qual o valor atual, portanto, se estou a cumprir ou não o meu objetivo, verificar uma tendência relativamente ao período anterior e, a partir daqui, consultar, portanto, a minha informação. Portanto, posso ver, a partir daqui, portanto, os meus indicadores, posso ver objetivos por esses indicadores e tendo várias dimensões, portanto, eu posso clicar nas várias dimensões, ir para a dimensão seguinte e consultar também objetivos para as várias dimensões. Portanto, através do Analytics eu consigo criar estes indicadores. Neste caso, sobre o ERP, podem ser com base em listas do ERP, em que vou depois definir objetivos e limites de controle. Okay? Aqui, neste caso, onde se pode verificar o objetivo, qual é a percentagem de cumprimento e depois aqui podemos analisar, portanto, os limites de controle, em que eu posso definir vários limites de controle para poder ver em que estado ou em que é que estou neste momento. E definir isso por cada dimensão. Okay? Então, tendo mais dimensões, poderia ainda ir a uma dimensão seguinte, neste caso ia aqui ao cliente, e continuar a ter objetivos, por exemplo, neste caso com o cliente.
Temos aqui outro exemplo, por exemplo, de vendas, posso ir às famílias, marcas e às pessoas. Mais uma vez, ir aqui ao vendedor, por exemplo. E para cada uma destas dimensões eu posso definir objetivos e limites de controle. São apenas alguns exemplos sobre indicadores do ERP, que pode ser sobre áreas de compras, áreas de produção, onde posso ter análises de custo, ter aqui objetivos com uma polaridade negativa, objetivos para não ultrapassar determinado tipo de custo, por exemplo, numa área de produção, mas posso ter outro conjunto de indicadores. Posso também sobre ocorrências, por exemplo, sobre auditoria. Então, um conjunto de indicadores que já vêm pré-definidos, que me permite, portanto, medir a qualquer momento, portanto, ou validar a qualquer momento, portanto, toda a informação relativa aos meus indicadores, independentemente da sua área. E ver, então, o tal cumprimento. Importante, estes dashboards podem ser globais, estar numa área comum, mas podia estar também numa intranet e posso definir em qualquer local, definir os meus dashboards. Portanto, para cada utilizador possa ter os seus dashboards, criar a qualquer momento um dashboard, definir que tipos de indicadores é que quer ver nesses dashboards. Portanto, com base nisso, tomar decisões de uma forma mais assertiva, de uma forma mais proativa e corrigir atempadamente estratégias, se for esse o caso, para que possa melhorar, de facto, a eficácia e a eficiência da organização. Bom, tivemos aqui o nosso overview em que passamos pelas várias áreas, para termos aqui uma noção daquilo que é possível fazer. Há muito mais por trás desta ferramenta, uma ferramenta de facto poderosa. Como podemos ver, de base traz um conjunto já de funcionalidades, de processos pré-definidos, que nós chamamos aqui do know-how incorporado, que permite simplificar a implementação deste sistema, uma vez que reflete já aquilo que são um conjunto de boas práticas normalmente associadas a estes processos. Por outro lado, o facto de estar neste tipo de plataforma permite aqui uma maior visibilidade aos processos e fazer com que a qualidade não seja hoje algo específico ou algo que é da responsabilidade do indivíduo que está dentro da organização a gerir a qualidade, mas sim que possa envolver também todos os colaboradores naquilo que é a gestão da qualidade, uma vez que é uma plataforma que está acessível, ou pode estar acessível a qualquer colaborador, pode interagir com o colaborador, notificando, simplificando e eliminando todas as tarefas que são redundantes, podendo interagir também com as aplicações, através de processos que possam ser automatizados e que permite, portanto, aqui o controle da conformidade. Entenda-se aqui o controle na medida em que permite que a informação vá sendo registada online e, desta forma, aferir, de facto, e medir, por exemplo, e saber que, ao efetuar uma auditoria, determinadas consultações são implementadas e eu posso, de facto, verificar e acompanhar, monitorizar e, com base nisso, ter a certeza, de facto, que o sistema evolui, tendo em vista aqui a melhoria contínua dos processos, a melhoria contínua, naturalmente, daquilo que é a eficácia e a eficiência da organização, traduzindo-se naturalmente também em aumentos de produtividade para a organização, e esse é o objetivo também esperado. O know-how incorporado é, de facto, uma vantagem competitiva desta ferramenta, uma das vantagens competitivas desta ferramenta, pelo conjunto de informação, de processos já refletidos na ferramenta.
Por outro lado, combinando isto com aquilo que é a capacidade de customização e de integração, neste caso, que são fornecidas pela plataforma, o que permite termos uma boa base de trabalho com o know-how incorporado, mas também ter uma ferramenta que nos permite evoluir e adaptar de uma forma relativamente simples às necessidades de cada organização. Isto torna, de facto, esta ferramenta uma ferramenta bastante competitiva e que nós acreditamos que vai trazer valor para a gestão dos nossos clientes, que é esse o nosso objetivo da Primavera e dos seus parceiros. Terminava aqui este overview daquilo que é a nossa solução. Estou disponível agora para responder a algumas questões que queiram colocar. Muito bem, temos aqui a primeira questão. Relativamente ao licenciamento, tenho obrigatoriamente de ter o licenciamento sobre o Web Central? Sim. O licenciamento, portanto, está disponível, as tabelas de preço, com os respectivos licenciamentos. Uma das questões é que o KeyPoint necessita da plataforma Web Central. Imaginando, por exemplo, caso pretendam implementar o Web Central numa empresa com 40 utilizadores, portanto, eu teria que ter o licenciamento do Web Central para 50 utilizadores, o licenciamento do KeyPoint para 50 utilizadores também. O licenciamento do Web Central tem que ser sempre superior ou igual ao licenciamento do KeyPoint. Eu poderia depois ter um licenciamento do Web Central para 500 utilizadores, que poderia estender para que os clientes pudessem aceder, e os utilizadores que iam utilizar no âmbito da qualidade não chegavam a 50, portanto bastava uma licença de 50 utilizadores. Não sei se respondi, portanto, à sua questão. Ver se tem mais alguma questão. Como é que... Existe forma, aqui uma boa questão, existe forma dos clientes inserirem diretamente as ocorrências ou reclamações? Sim. O facto de estar aqui numa plataforma web, eu posso ter aquele formulário que permite fazer, por exemplo, a caracterização ou registro de ocorrência, disponibilizar aquele ou outro formulário num portal de cliente, por exemplo. Então, essa é uma das vantagens desta ferramenta. Nós vimos todas estas funcionalidades concentradas no único portal, mas eu posso ter parte do registro de ocorrências e faz sentido numa intranet, onde a generalidade dos colaboradores pode proceder ao registro das ocorrências, ou mesmo no portal de um cliente, portanto, em qualquer portal. Como quem diz o registro de ocorrências, diz a satisfação de stakeholders, os inquéritos podem estar em qualquer portal, diz as auditorias podem estar num portal onde auditores externos possam aceder. Portanto, eu posso ter parte desta informação disponível em qualquer portal. Funciona como um outro componente do Web Central. Daí a vantagem de estar sobre esta plataforma e a tal vantagem que eu referi de poder envolver, no fundo, todos os intervenientes no processo. Vamos ver se há mais alguma questão. Se os clientes, portanto, podem seguir o estado da reclamação. Naturalmente, que o nível de informação que eu disponibilizo para os meus clientes é o que eu desejar. Portanto, eu disponibilizo qual informação posso ter listas e formulários específicos para disponibilizar aos meus clientes. Bem como posso ter, inclusive, processos que possam notificar, inclusivamente, os meus clientes, se for esse o meu desejo. Desde que eles sejam registados, tenham um e-mail associado, tenham um perfil definido, posso também criar esse tipo de interações.